Jesus Cristo, seu Filho, que abra o nosso entendimento, abra, Senhor, os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender a sua palavra, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Usa, Senhor, poderosamente a vida do pastor Marcos nessa noite como um canal de bênção, Senhor. Não para falar aquilo que queremos, mas falar aquilo que queremos, ó Deus. Que a palavra de sabedoria e revelação esteja sobre a vida dele. Pedimos ao teu Espírito que nos guie a toda a verdade e esse dê testemunho de Cristo nessa noite, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar vocês aqui no cantinho para eu ver vocês. Aí. Glória a Deus, gente. Hoje, finalmente, nós vamos começar aí o capítulo 1, né? Nós passamos aí 3 encontros aí só na introdução, né, gente? E agora nós vamos partir aí, literalmente, para o estudo aí do capítulo 1, né? Que legal quem está chegando aí hoje, sejam muito bem-vindos, gente. É alegria ter vocês com a gente aí, viu? Bênção demais, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Então, vamos lá. Gente, abram aí comigo em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1. Quero ler com você o versículo 1 a 3. Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz um joinha aí se estiver. Maravilha. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de outras maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, então, só lembrando aí, né, um pouquinho aí do que a gente já falou, na verdade, que, na verdade, a carta aos Hebreus, né, é literalmente aí a velha aliança explicando a nova aliança, né? O autor de Hebreus, conforme a gente já sabe, né, a gente não tem certeza de quem é, existem aí muitas possibilidades de alguns autores, enfim, mas a gente não sabe quem é. Mas o que a gente sabe de fato é que realmente Hebreus é uma obra maravilhosa do Novo Testamento. Sabe que alguns eruditos, alguns grandes estudiosos da palavra de Deus, dizem que Hebreus, dentre todas as cartas aí do Novo Testamento, Hebreus é a mais épica de todas, sabe? A mais bela de todas, na sua linguagem, né? E na sua composição. Eles falam até que na sua composição grega, né? Por causa da literalidade da carta, por causa, enfim, da forma como foi escrita, né? Eles têm Hebreus como realmente uma carta erudita muito importante, muito importante. E nós sabemos que, então, relembrando só, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Como todos vocês já sabem, nós já falamos sobre isso aqui. E o livro de Hebreus, então, ou a carta aos Hebreus, o autor, então, ele está passando aí por um momento, compartilhando uma mensagem a todos os hebreus, aqueles judeus que, na verdade, se converteram, né, que estavam agora vivendo uma vida cristã, que estavam sendo assediados aí pelos judeus, né, ortodoxos, que ainda estavam debaixo do judaísmo e queriam levar eles de volta para o judaísmo, ou então implantar no meio do cristianismo, né, algumas das suas doutrinas, ou então aí das suas liturgias de culto e tantas outras coisas. Então, o autor de Hebreus, assim como também nós vemos muito isso na carta de Paulo, ele vem defendendo, ele vem colocando aí a superioridade de Cristo
em relação a tudo aquilo que era referente à antiga aliança, né? Porque o que aconteceu com o povo hebreu? O povo hebreu, por causa de toda a cultura, por causa da passagem dos anos, enfim, tantas coisas que aconteceram, eles tinham muitas histórias sobre Deus, né? Mas, embora eles ainda tenham, né, muita reverência com o Senhor e eles ensinem isso para os seus filhos, enfim, eles são ainda uma nação muito religiosa e eles vivem debaixo de um manto de religiosidade assim terrível, terrível, né? E você sabe que os judeus eles não aceitam os cristãos porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Senhor Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus. E então nós temos toda essa base histórica aí por trás de tudo isso. Mas então, hoje nós vamos aí entrar, né, diretamente, aí vamos ver versículo por versículo. Gente, o negócio parece extenso, né? Mas na próxima aula nós vamos dar uma puxada um pouquinho maior, aí senão a gente não acaba nunca, gente. O conteúdo de Hebreus é muito rico, é maravilhoso demais, maravilhoso demais. Então, o primeiro capítulo aí, já, né? Ele começa afirmando sobre a existência de Deus, né? Sobre a existência de Deus. Então, a carta aos Hebreus aí, ela vem como eu já estava explicando aqui para vocês, né? Com uma beleza maravilhosa, uma profundidade mesmo. Ela vem declarando de uma forma tão decisiva a existência de Deus, né? E a gente sabe que, por mais que alguns ateus neguem a existência de Deus, e alguns agnósticos aí também acentuem a impossibilidade de conhecer, ou de conhecer o Senhor, Deus existe. Isso é fato, e é fato para nós, não é? Que já tivemos essa revelação, que já temos ele na nossa vida. Talvez você se pergunte assim, pastor, qual é a diferença entre ateu e agnóstico, né? O ateu é aquele que diz assim, Deus não existe. Eu tenho certeza que Deus não existe. E um ateu, ele crê que Deus não existe. Ele tem a certeza que Deus não existe. Já um agnóstico, ele diz assim, nós não temos certeza se Deus existe, mas não temos como provar a sua existência, entendeu? Então, os ateus são aqueles que negam a existência de Deus e os agnósticos são aqueles que não negam, mas dizem que não podem provar também, né? Mas não creem também, enfim, né? Então, Deus não apenas existe, mas ele também se revelou. É tão maravilhoso quando você pega essa carta aos Hebreus no capítulo 1, e ele já vem ali declarando sobre esta revelação de Deus. E é incrível, gente, porque nós vamos ver que Deus, ele sempre deu o primeiro passo para revelar-se ao homem. Na verdade, não foi o homem que foi em busca de Deus, mas sempre foi Deus que tomou o primeiro passo, que deu o primeiro passo, que tomou a primeira iniciativa aí de se revelar ao homem, né? de se deixar ser conhecido pelo homem, né? Então, o conhecimento de Deus não se dá por meio de uma investigação humana, né? Então, nós vemos aí vários cientistas, né? E tantas pessoas tentando provar tantas coisas, enfim, né? Sobre a existência de Deus e tentando encontrar Deus, algum sinal de Deus aí, né? Em todos os lugares, enfim. Mas o que nós temos que entender, e que eu creio que a humanidade também já está entendendo isso, é que o conhecimento do nosso Senhor, o conhecimento do nosso Deus, não se dá por meio de uma investigação humana, não se dá por meio de uma ciência humana. Embora nós saibamos que ainda mais nesses últimos dias, talvez você que tem aí, né, esses canais, alguns canais por assinatura, como o History, National Geographic e tantos outros canais aí, que muitas vezes esses últimos dias, né, como foi Páscoa, não sei se alguém chegou a ver aí, mas trouxeram tantos documentários aí sobre a vida de Jesus, enfim. Então, a arqueologia, ela vai buscando, e quanto mais ela busca, mais evidências ela encontra
dos fatos bíblicos, dos relatos bíblicos, né? Que são verdadeiros. E a ciência, é lógico que por ela mesma ela não consegue provar a existência de Deus, enfim, mas ela vai provando os fatos que aconteceram, né? Os fatos aí que estão descritos na Bíblia, enfim. Então, nós entendemos o seguinte: Deus se revelou. Deus se revelou, gente. Deus se revelou. Glória a Deus. Deus se revelou. E Deus se revelou de uma forma tão maravilhosa, tão intensa. Sabe, Deus poderia ter permanecido calado, Deus poderia ter permanecido, sabe, escondido aos olhos humanos, mas Deus se revelou. Deus se revelou. Glória a Deus. E nós vamos ver aí como Deus se revelou. Como Deus se revelou. Primeiro, Deus se revela de uma forma natural na sua criação e de uma forma muito especial na sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revela pela natureza também. Deus se revela pela natureza. Porém, essa revelação natural de Deus pela natureza, ela por si já seria suficiente, mas ela não é eficiente. E ela não é eficiente por quê? Por causa do pecado do homem preso no seu coração, por causa dos seus olhos cegados pelo pecado, enfim. A revelação natural Deus se revelando através da natureza, né? Ontem o Enos estava lá pregando na igreja e ele estava dizendo, né, sobre a Serra do Lopo, lá que ele subiu, e, enfim, quando ele chegou lá em cima, ele viu aquela coisa linda, né? E quando você chega num lugar desse, né? Por exemplo, eu amo Foz do Iguaçu, gente. Quando eu chego naquelas cataratas, sabe? Não tem como você olhar para aquilo e não dizer assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é maravilhoso, né? Então, Deus se revela pela natureza também, né? O homem, ele sempre vai ser indesculpável por N fatores, porque Deus também se revela pela natureza. Mas, embora essa revelação já seja suficiente, ela não é eficiente. E ela não é eficiente por causa do pecado que cegou o homem. Por causa do pecado que cegou o homem. Embora, olha aí, embora a obra da criação seja suficiente para o homem reconhecer a existência de Deus e tornar-se indesculpável diante dele, não é eficiente para levar o homem a um relacionamento pessoal com Deus, por causa do pecado, por causa do pecado. E nós vemos aí em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, esse versículo maravilhoso, onde diz que Deus ele se revela, né, pelas coisas criadas, por tudo aquilo que ele criou. Então, Paulo está dizendo para nós lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, olha, gente, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha bem, Paulo, ele vem detalhando para nós aqui uma das formas da revelação de Deus à humanidade, que é através da natureza, né? Através da criação. Paulo vem dizendo aqui que, através da criação, Deus mostra aí os seus atributos que são invisíveis aos olhos humanos. Ele mostra o seu poder, ele mostra a sua natureza. E Paulo diz assim que isso tem sido mostrado de uma forma muito clara. Aí, quando a gente vai lá também para o Salmo 19, no versículo 1, Salmo 19, versículo 1, olha que coisa maravilhosa. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Aleluia! Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Glória a Deus. Eu não sei se você já chegou a ver, tem um documentário que foi feito, a NASA,
ela colocou como que uma gravação do áudio do sistema, né, do sistema solar, e ficou um microfone ligado lá, e eles conseguiram captar os sons desses planetas, eles conseguiram captar o som de todo o sistema, né? E o som que sai parece, depois eu vou achar isso para trazer para vocês, parece um som de uma música, sabe? É lindo demais, porque você vê que a natureza, sabe, todas as coisas criadas, de alguma forma, elas declaram a grandeza de Deus. De alguma forma, a natureza está mostrando para nós que Deus existe. De alguma forma, a natureza está dizendo para nós, as coisas grandes que o Senhor fez estão dizendo para nós, estão revelando Deus a nós, né? O universo, esse universo vasto, insondável, gente, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o palco onde Deus reflete a glória da sua majestade. Nós podemos ver, gente, as digitais do Criador nos incontáveis mundos estelares, bem como na singularidade de uma gota de orvalho. Eu não sei se você já teve aí a oportunidade de ver uma foto, né, uma imagem de uma gota de orvalho. Que coisa maravilhosa! Deus se revela nas coisas grandes, mas Deus também se revela nas coisas pequenas, né? Tanto o macrocosmo como o microcosmo anunciam a grandeza de Deus. Deus também se revelou na consciência humana. Deus também se revelou na consciência humana. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Romanos, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim, 14 e 15, diz o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão sendo gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Deus colocou em nós, Deus colocou em mim, colocou em você, e acredite que esse é um item de fábrica, né? Nós temos a nossa consciência. E a consciência de todo ser humano, ela sabe o que é o bem e o que é o mal. E a nossa consciência por si só, embora eu diga mais uma vez isso para você, o pecado veio e deturpou tudo, mas a nossa própria consciência, ela tem uma ciência da existência de Deus. Ela sabe da existência de Deus. Immanuel Kant, né, que é um filósofo alemão, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: há duas coisas que me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Glória a Deus! Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Que coisa mais linda! E Kant dizia assim, que há duas coisas que encantavam ele: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele, essa consciência dentro dele. Deus colocou dentro do homem um senso chamado consciência. É uma espécie de alarme que toca sempre que o homem transgride um preceito moral. Gente, e eu vou dizer algo para vocês, isso aqui é tanto para o cristão quanto para o não cristão, né? A maioria, pelo menos, das pessoas que nascem com as suas faculdades mentais normais, não é? Tem dentro de si esse senso, essa consciência, e tem dentro de si um alarme, né? Como se fosse um alarme aí que toca sempre que nós passamos ou transgredimos, né, um princípio moral. Essa consciência que está dentro de mim, que está dentro de você, acusa o homem ou defende o homem também, né?
Porém, em virtude do pecado, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês, a consciência do homem pode se tornar fraca e até cauterizada, sendo, portanto, insuficiente para revelar-lhe claramente a pessoa de Deus. Então, entenda uma coisa. Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria a mulher, ele coloca essa consciência no homem. Sabe que a Bíblia diz que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. É como se, imagine só, é lógico, né, que não dá para comparar isso, que nós não somos máquinas, mas você imagina um computador. Nós temos o hardware do computador, né, que é a parte física, é o teclado, enfim, tudo que tem nele, é o vídeo, são as peças que estão dentro, memória, processador, enfim, tudo isso. Mas nós temos o software. O software é o que faz o hardware funcionar. E o software, ele é invisível aos olhos, mas ele está dentro da máquina. E é o que faz a gente ter essa consciência do trabalho que o computador faz, né? Então, é como se Deus, na criação, ele estivesse colocado dentro desse hardware, que é o nosso corpo, um software. E esse software, né, ele mostrava para o homem, era uma consciência que o homem tinha da existência de Deus. Porém, quando o pecado vem, ele bagunça tudo isso. E então, a mente das pessoas, a mente do homem, se torna cauterizada. O que é cauterizada? Sabe, ela se torna fechada, ela se torna como que, sabe, cheia de coisas diante dos seus olhos, da sua vista, que ele não consegue enxergar a verdade, não é? Quantas vezes, se você tentar falar para alguém aí, né, sobre Jesus, sobre Deus, e se o Espírito Santo não usar você, a pessoa ela está num processo tão forte de cegamento que ela não consegue enxergar nada. A Bíblia diz, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a verdade, não é? Então, esse cegamento dos olhos, né, para não enxergar a verdade de Deus, se deu por causa do pecado, né? Então, essa nossa consciência, embora o projeto original de Deus seja que dentro dessa consciência tenha ali a certeza da existência de Deus, o pecado veio e danificou esse software. É como se um vírus tivesse entrado nesse software e tivesse bagunçado tudo, né? William Barclay, ou Berkeley, né, diz assim, que sobre o livro de Hebreus, né, sobre a carta de Hebreus, ele diz o seguinte, que essa é a peça oratória. Olha bem, eu disse para vocês, né, que alguns autores, aí, alguns estudiosos da Bíblia, o que eles falam a respeito da carta aos Hebreus, e esse grande escritor aí, né, esse estudioso da palavra do Senhor, William Barclay, ele diz o seguinte, essa é a peça oratória grega mais eloquente de todo o Novo Testamento. Que coisa linda, gente, né? Que coisa maravilhosa, aleluia. Então, vamos lá. Então, nós pegamos aí Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, e nós vamos entender o seguinte. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, gente. Pega a sua Bíblia aí comigo. Abra aí, Hebreus, no capítulo 1, já deve estar aberto aí, né? Nós vimos que, depois da queda do homem, né, lá no Jardim do Éden, vocês sabem da história, o homem foi colocado para fora do jardim, enfim. E aí, então, o mundo mudou. E o mundo muda de uma forma não tão boa. A gente vê que até a natureza mudou, né? A Bíblia diz, se você ler lá em Gênesis, que a terra começou a produzir espinhos, né? Era algo que realmente não, sabe, não estava ali literalmente nos projetos de Deus.
Mas o pecado modificou tudo, e ele modificou também até a natureza da terra, né? Porém, sabe, e eu quero que fique isso tão claro para você hoje à noite, Deus ama você de uma forma tão intensa. Deus ama você de uma forma tão maravilhosa que ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu da humanidade. E embora, gente, a humanidade tenha dado todos os motivos para Deus destruir tudo e acabar com tudo, Deus ainda resolveu se revelar ao homem. E como é que Deus vem se revelando ao homem? Deus vem se revelando ao homem de forma progressiva, pelas escrituras, pelos profetas. Então nós vemos aí Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pelo Filho. Então, Deus, ele vem usando vários métodos e vários instrumentos para estar comunicando aos nossos antepassados a sua lei e a sua vontade. Então, nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos para a Antiga Aliança, e nós vemos que Deus, ele sempre deu um jeito, Deus sempre esteve procurando o homem, Deus sempre esteve ao encontro do homem. E Deus, então, antigamente, ou no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ele usava os profetas. Ele falava através de profetas e ele falava através de reis também, né? Através de sacerdotes também, não é? Mas Deus vem usando ali vários métodos e instrumentos para comunicar aos nossos antepassados a lei dele e a vontade dele para a humanidade. A antiga dispensação, e algo que eu preciso explicar aqui para você também, o Velho Testamento e o Novo Testamento, então nós conhecemos ele por Velho Testamento e Novo Testamento, conhecemos também por Velha Aliança e Nova Aliança, e conhecemos também por Antiga Dispensação e Nova Dispensação, né? Então, a Antiga Dispensação, isso é, o Velho Testamento, a lei, foi dada ao povo de Deus pelo próprio Deus, por meio do seu servo, né? Moisés, nós sabemos disso. E deu também, né, através aí dos tempos, das épocas, através dos profetas. E nós vemos lá, na palavra de Deus, desde Moisés até Malaquias, né? Na verdade, desde Gênesis até aí o último livro da Bíblia, né? Até Malaquias, Deus veio trazendo para nós a revelação de quem ele é através de homens, através dessas circunstâncias. Porém, nessa antiga dispensação, na antiga aliança, nós vemos que essa dispensação, esta aliança, ela foi parcial, ela estava incompleta e ela estava fragmentada. Por quê? Porque ela estava preparando um caminho para aquilo que haveria de vir, né? Então, nós vamos ver um pouquinho aí mais para frente que, na verdade, o Velho Testamento ele estava preparando todas as coisas para que um Novo Testamento chegasse, né? Era uma fase, era um tempo realmente preparatório para aquilo que haveria de vir. Então, talvez a gente se pergunte hoje, gente, e isso é uma coisa muito comum da gente perguntar, então, será que a lei se opõe, né, à graça? Né? Tá errado aí, gente, né? Será que a lei se opõe à graça? Mas será que a lei se opõe à graça? Né? Será que a lei se opõe à graça? Agora, veja bem, a lei nos foi dada não em oposição à graça, mas para nos conduzir à graça. O Antigo Testamento não está em oposição ao Novo Testamento. Ao contrário, aponta para ele e tem nele a sua consumação. Então, não dá para dizer o seguinte, olha, já que nós estamos debaixo da nova aliança, a gente deve pegar toda a velha aliança e jogar fora, porque, afinal de contas, agora estamos debaixo da nova aliança.
Mas uma coisa é a aliança de Deus, mas os princípios e preceitos da palavra de Deus, ele não muda nunca. Os princípios de Deus são imutáveis, desde a criação do mundo até o final desse mundo, até a volta de Jesus. Os princípios de Deus são imutáveis, não mudam, não mudam. Então, o que mudou foi a forma. Então, nós não podemos dizer que a lei, ela se opõe à graça, que o Antigo Testamento faz oposição ao Novo Testamento. Não. Mas o que nós vemos pela palavra de Deus? Que o Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento. Ele não faz oposição, mas ele aponta para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, ele tem a sua consumação. Sua consumação. Então, o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento. Sabe? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê os princípios de Deus. A gente vê ali a lei de Deus colocada no meio do Novo Testamento. Deus não muda os seus princípios. Não significa porque agora nós estamos debaixo da graça, não significa que agora, porque nós estamos nesse novo tempo, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, que então quer dizer que, vamos supor, os 10 mandamentos, né? Dizendo lá, honra o teu pai e a tua mãe. Enfim, agora, porque eu estou debaixo de uma nova aliança, eu não tenho mais que observar isso, porque, afinal de contas, isso é coisa do passado. Não, isso é um princípio moral de Deus. E os princípios morais de Deus, eles permanecem para sempre. Então, o Novo Testamento, ele está latente no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento contém os princípios, estão os princípios inegociáveis de Deus. Mas o Antigo Testamento também está patente no Novo Testamento, né? Por quê? Porque nós entendemos que os princípios vêm junto, né? Os princípios vêm juntos. Então, no Antigo Testamento, nós temos o Cristo da promessa. E no Novo Testamento, nós temos o Cristo da história. Então, no Antigo Testamento, ele vem apontando, lembre-se que o livro, a Carta aos Hebreus, vem falando sobre o apontamento das promessas que chegariam na nova aliança e apontariam para Jesus. Tudo que nós lemos de Gênesis até o último livro aí do Velho Testamento aponta de alguma forma para Jesus, aponta para a nova aliança. Então, no Antigo Testamento nós temos a promessa da vinda de Cristo. E no Novo Testamento nós temos o Cristo da história, nós temos o Cristo que veio, nós temos o Cristo que cumpriu, nós temos Deus cumprindo a sua palavra através de Cristo, né? Vamos abrir aí, gente, Gálatas 4:4. Se puderem abrir aí, Gálatas 4:4. Glória a Deus. Gálatas 4:4. Flavinho, boa noite, filhão, tudo bem? Você pode abrir aí seu microfone e ler para nós, filho? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Olá, pastor, boa noite, tudo bem? Filhão, boa noite, Boa noite, joia. boa noite a todos aí que estão acompanhando. Vou ler então, pastor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha bem, gente. Obrigado, Flavinho. Amém. Olha bem. Mas, vindo a plenitude dos tempos. Qual foi a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos, gente, foi o momento em que Deus olhou para Jesus e disse: agora, filhão, vai lá, né? Eita, glória a Deus, agora, vai lá. Está na hora, a plenitude dos tempos chegou, filhão. Glória a Deus. E ele diz assim, olha, Deus enviou, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, ele nasceu sobre a lei, nasceu de mulher. Por que precisava ser assim, gente? Porque para
levar os nossos pecados, para morrer na cruz por nós. Nós falamos sobre isso também um pouco nos nossos encontros anteriores aí. Não bastava ser qualquer um, não bastava ser qualquer sacrifício. Precisava ser alguém que realmente tivesse vindo em carne, porque ele precisava ter sangue, e esse sangue precisava ser derramado. Há um princípio da palavra de Deus estabelecido por ele, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Jesus, para inaugurar esse novo tempo, para inaugurar essa nova aliança, ele precisava ter nascido debaixo da antiga aliança. Por quê? Porque Jesus foi a ponte de passagem entre a velha aliança e a nova aliança. Jesus veio trazer essa nova aliança. Então, para remir o seu povo dos pecados e trazer a plena revelação de Deus, ele precisava vir em carne, ele precisava nascer de uma mulher, ele precisava vir em carne. Raymond Brown diz para nós o seguinte: em Cristo, olha que coisa linda isso, gente, em Cristo, Deus fechou o maior abismo de comunicação de todos os tempos, aquele que existe entre o Deus Santo e o homem pecador. Em Cristo, Deus fechou o maior abismo de comunicação de todos os tempos, aquele que existe entre o Deus Santo e o homem pecador. Glória a Deus, glória a Deus. Então, voltando aí para Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, na verdade, Deus, ele se revelou completamente em Jesus. Lembra que quando Jesus, os discípulos chegavam para ele e diziam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Se lembram disso, que ele dizia isso? Senhor, mostra-nos o Pai. E ele dizia o quê? Puxa, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus se revelou completamente em Cristo Jesus. Aleluia. Hebreus, por usar uniformemente a palavra filho para referir-se a Cristo, na verdade, Hebreus usa, né, a palavra filho para se referir-se a Cristo, ao passo que João, ele usa uma palavra grega chamada logos, traduzida por verbo. Em geral, logos é usada para Cristo em seu estado pré-encarnado, enquanto filho é usado para o verbo encarnado. Pastor, não entendi nada desse negócio que está escrito aí, né? Nós já vamos entender. Espera um pouquinho que a gente já vai entender. Vocês se lembram quando João, lá no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 14, acho que vai ter aqui também, a gente vai ver isso aqui. João vem dizendo assim, que ele, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando Hebreus ele vem usando, ele usa a palavra filho para se referir-se a Cristo, né? E ao passo que João, quando ele vem falando da pré-encarnação, antes de Jesus vir ao mundo, ele fala sobre o Logos, e o Logos era a palavra escrita, era a palavra dita. Então, no Antigo Testamento, todos os profetas que nós lemos, né, desde Gênesis até Malaquias, eles vinham trazendo logos, eles vinham mostrando através da palavra que Cristo viria, que Cristo um dia viria, não é? Mas quando nós vemos aí em Hebreus, nós vemos que agora não é mais o Logos, agora é o Filho, agora é a palavra revelada, a palavra encarnada. Glória a Deus. Então, o Filho, olha bem, lembra que nós dissemos aqui que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento. Ele não se opõe ao Antigo Testamento, não é? Então, nós vemos que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é sobre a revelação de quem Deus é. Ela é sobre a revelação da história. Ela é sobre a revelação de tudo que Deus quer trazer ao ser humano. Então, quando essa nova aliança é colocada, quando o Novo Testamento é firmado, o Filho, ele é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir.
Não há mais revelação por vir. O Antigo Testamento estava paralisado, como que incompleto, ele parava num determinado momento, e o Novo Testamento ele vem e ele completa o Antigo Testamento. O Velho Testamento dizendo, vai vir o Cristo, vai vir o Cordeiro Santo de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Vai vir, hoje o verbo está encarnado para vocês. Aliás, hoje o verbo ele está escrito para vocês. Hoje o verbo está sendo contado para vocês. Hoje vocês sabem a história do verbo. Hoje o verbo, hoje Deus, hoje Jesus, ele se revela através do escrito. Ele se revela através do que os profetas trazem. Ele se revela através do que os sacerdotes trazem. Ele se revela através do que os reis trazem também. Mas vai chegar um tempo, o tempo da plenitude dos tempos, em que o Filho, o Verbo, aquele que era apenas a palavra, ele vai se encarnar, ele vai tornar-se humano. E quando isso acontecer, vai vir a completude dos tempos, a revelação total de Deus é a sua palavra expressa. A revelação total de Deus é Jesus Cristo. Então, não há mais revelação por vir. Tudo, aleluia, aleluia, tudo que você precisa saber hoje acerca de Deus está revelado em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa saber de Deus hoje não está mais escondido aos seus olhos, não está mais escondido aos meus olhos. Glória a Deus que por causa do sangue de Jesus, o véu da ignorância caiu, gente. E hoje nós temos a revelação completa de quem é Deus. Nós temos uma revelação plena e maravilhosa de quem é Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque no Filho nós vemos o próprio Deus de forma plena, de forma plena, de forma plena. Nós vemos aí, olha aí, que eu falei para vocês em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim, e então o Verbo se fez carne. Então, aquele que antes era uma promessa, aquele que era a palavra, aquele que estava na boca dos profetas, ele era a palavra, ele era o verbo, o verbo. Vocês o conheciam apenas superficialmente, através do verbo, através da palavra comunicada. Mas então, agora, João vem dizendo assim, o verbo se fez carne, e ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Esse habitar, aí no grego, significa tabernacular. Isso significa que Deus colocou o seu tabernáculo entre os homens. Se lembra do tabernáculo de Moisés? Se lembra do templo de Davi, enfim, Salomão? Se lembra disso? Agora, João vem dizendo assim, que Deus, ele armou o tabernáculo dele entre nós, que quando Jesus ele veio trazer a plenitude de Deus para habitar no meio de nós. Então, hoje nós não vemos mais apenas como verbo, nós não temos apenas uma noção pelo que é dito, mas hoje nós temos uma revelação plena porque o verbo se encarnou, aleluia, e porque ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Esse é o Jesus revelado a nós. Esse é o Jesus dessa revelação. Esse é o Jesus, gente, que é o verbo encarnado, aquilo que durante muitas e muitas e muitas gerações foi se falado sobre ele. Quando a gente olha para Isaías de uma forma tão maravilhosa, falando sobre a vinda do Messias, sobre Jesus, gente. Isaías tinha uma noção do que era, porque Isaías conhecia o verbo, mas eu e você hoje
temos o tabernáculo de Deus dentro de nós. Ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. E João diz assim, que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se revelou em Cristo, e Cristo se revela através do Espírito Santo hoje, a mim e a você, pelos tempos, pelos séculos, como diz aqui em Hebreus, no capítulo 1, antigamente, Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas nesses dias, nos últimos dias, ele falou a nós através do Filho, e o Filho veio para revelar quem é o Pai. Aleluia! Então, hoje, nós vemos uma revelação plena, uma revelação plena. Meu irmão, olha aqui para mim. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Conheça Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que ele é da mesma substância de Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. E ele realiza as mesmas obras de Deus. Aleluia! Mas agora, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Portanto, Deus não tem mais nada a acrescentar em sua revelação. Ei, o véu caiu, meu irmão. E hoje eu e você, nós temos uma revelação plena. Quer conhecer a Deus, meu irmão? Conheça Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a expressão exata de Deus. Assim, o Novo Testamento, então, não é apenas a sequência natural da revelação progressiva do Antigo Testamento, mas é a sua consumação, né? A sua consumação plena e cabal. É isso que eu estou dizendo para você. O Novo Testamento veio e ele se encaixou ao Velho Testamento, trazendo aqui, então, a plena revelação de quem é Deus. Então, a lei não está em oposição à graça, mas tem nela a sua consumação. Cristo é o fim da lei. Paulo diz para nós lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, a Bíblia está completa. Agora a palavra está completa. Jesus é a completude da palavra. Jesus é a consumação da palavra. Jesus é o fechamento da palavra. Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é tudo para nós. Portanto, a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Nós podemos crer nisso. Aleluia! Simon Kistemaker diz o seguinte: a história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo, mas não há progresso além dele. Então a história vinha caminhando até Cristo, mas Cristo é a consumação de tudo. Cristo é a consumação da promessa. Cristo é a consumação da nova aliança. Cristo é Deus revelado, e Deus revelado em mim, e Deus revelado em você. Ele é revelado em mim, e ele é revelado em você. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, nós podemos dizer essa noite que o Filho é a última e completa revelação de Deus, que não há mais revelação por vir. No Filho, vemos o próprio Deus de forma plena, de forma
plena. E é isso que nós temos vivido nesses dias. Queridos, nós estamos vivendo a plena revelação da palavra de Deus. E então, aqui, Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Tudo isso que eu disse até aqui agora foi para que você compreendesse apenas o versículo 1 de Hebreus. Você viu quanta riqueza? Você entendeu? Entendeu alguma coisa aí? Deu para entender alguma coisa, gente? Se ficou meio maluco aí, depois vocês me falam, tá bom? Mas tudo isso, gente, ó, eu passei quase 1 hora falando, né? E essa 1 hora só foi o conteúdo do que está no versículo 1 de Hebreus. Só isso. Você entendeu como a palavra de Deus é rica? Como a palavra de Deus é maravilhosa? Agora, olha o que diz o versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Aleluia! Jesus, ele herdou todas as coisas. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós vemos que Jesus, ele toma de volta a autoridade, ele toma de novo a rédea das coisas, ele toma para si realmente de novo essa autoridade. Então Deus o constitui por herdeiro de todas as coisas. E o autor de Hebreus vem dizendo também que através dele tudo foi criado, o mundo inteiro foi criado. E olha o que diz o versículo 3. Falando sobre Jesus, ele diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, a majestade nas alturas. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero que durante essa semana, né, você possa meditar aí em Hebreus, no capítulo 1. Mas eu não queria só que você lesse ele de qualquer forma, mas que você meditasse. Você sabe que meditar é diferente de ler, não é? Mas eu queria que você meditasse aí em Hebreus, no capítulo 1, e que você fosse anotando aí todas as suas dúvidas a respeito de Hebreus, no capítulo 1, tá bom? E daí depois, se você quiser mandar para nós alguma dúvida aí, enfim, você pode mandar no meu WhatsApp mesmo, né? E a gente vai respondendo isso no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Glória a Deus. Esse é só um versículo, gente. Eita, glória a Deus, hein? Mas eu não quero cansar você mais hoje, não é? Mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim e Cristo em você, a esperança da glória. Então, meu irmão, se você quer conhecer verdadeiramente ao Senhor Deus, conheça Jesus, porque ele é a expressão exata de Jesus. E sabe, Deus continua falando conosco nesses dias, através do seu Filho. Jesus já falou com você hoje? Aleluia! Se ele não falou ainda, meu irmão, corre lá para o teu quarto, fecha a tua porta, porque eu tenho certeza que ele vai revelar coisas grandes e maravilhosas para você. Então, esse foi o nosso 4º encontro hoje. Eu espero, assim, que você tenha sido muito abençoado, porque eu fui muito abençoado com essa palavra, não é? Reflita nesta palavra, né? Depois, quando nós terminarmos esse módulo pequeno aqui, eu mando para vocês, como eu mandei hoje também, né? Das aulas anteriores, enfim, eu mando para você, tá bom? Ó, beijo no teu coração, que Deus te abençoe assim tremendamente, tremendamente. E saiba de uma coisa, você está debaixo dessa graça, você está debaixo dessa nova aliança, Que Deus te abençoe, viu? Beijão no teu coração aí
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.